Oiê! O tema da nossa live é Empresas travadas, decisões estratégicas e dinheiro inteligente. Meu nome é Daniele Bonfim, eu sou economista, educadora financeira e gestora de patrimônio. Eu te ajudo a multiplicar e proteger o seu dinheiro. Para falar comigo hoje, eu convidei o Iaco Munhoz. Deixa eu ver se ele já tá aqui. Tá entrando. Tchan, 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 tchan. Oiê, bom dia! Olá, minha amiga, tudo bem? Bom dia. Você me escuta bem? Tudo bem, graças a Deus. Você tá bem? Maravilha. Tá Todo quente aí? produzido aqui já, ó, microfone, perfume passado. Chiquíssimo. Muito obrigada. Como você tá, Dani? Bem, 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 bem. Se Ótimo. apresenta pro pessoal, por favor, para quem Pô, ainda não te maravilha. conhece. Prazer, pessoal. Meu nome é Iaco, eu trabalho com aceleração e inovação de negócios. Meu propósito é justamente ajudar empresas que estão ali nessa parte de estagnação, né? Transformar a estagnação em um crescimento mais acelerado, preparando ali toda a empresa para crescer de forma mais previsível e principalmente de forma mais autônoma, né? Sem fazer com que tudo isso dependa do dono. Então vai ser um prazer aqui ter esse bate-papo aqui com vocês e poder compartilhar muito mais coisas com vocês aqui. Boa! Eu já tenho a hashtag, viu? Sempre no final da live eu coloco uma hashtag e eu já sei a hashtag que eu vou pôr, Ah, que é uma esse eu palavra que domino. se usa que eu gosto muito. Vamos lá, vamos ver essa surpresa ali. Eu Bora vou. lá. Hã? Vamos lá. Deixa eu só aumentar um pouquinho o volume aqui, que eu tô achando que tá baixo pra mim. Pronto. Preparado? Eu separei algumas perguntinhas para você. Preparadíssimo, vamos nessa. Boa. Você trabalha com empresas estafadas, no dinheiro das pessoas e das empresas. Eu vejo muito cansaço financeiro também. Na sua visão, de onde nasce esse esgotamento? Falta de estratégia ou excesso de improviso? Putz, bem legal, Dani. Cara, eu acho que uma das coisas complementa a outra aqui, né? Quando a gente fala de dessas empresas que justamente estão travadas, né, que estão ali nesse período de estagnação, geralmente as duas coisas que se complementam, né? Então, primeiro, a falta de estratégia leva a pessoa a decidir no improviso e quando ela decide no improviso, ela realmente já não tem tempo para planejar nada. Eu falo que a falta de estratégia, a estratégia nada mais é que o guia, né? Da onde eu quero chegar e como que eu vou fazer isso acontecer. E se na operação diária essa pessoa ela está sempre ali, sempre sobrecarregada, ela está sempre, né, com as demandas urgentes em cima dela, tem um esgotamento sempre ali, ela não consegue ter tempo nem para planejar e nem para orientar toda a equipe dela. Então, o que mais trava, às vezes, a empresa é essa visão mais tradicional que as pessoas têm de gerir negócio de uma forma mais burocrática ou de ter que centralizar tudo, e aí decidem no improviso, não conseguem alinhar essas estratégias, e aí parece que fica, eu digo que é correr na esteira, né? Você se esforça, você está ali sempre transpirando, se esforçando, mas você acabou não saindo do lugar. Então eu vejo que as duas coisas, uma complementa a outra. Então, uma das coisas que eu mais vejo é realmente essa, principalmente também, Dani, a falta de direcionamento. Elas não têm clareza do que precisa fazer, de qual é o estado que ela está. E se eu não tenho clareza, é claro que eu vou decidir no improviso, porque eu não consigo planejar aonde eu quero chegar. Então Sim. é algo que se complementa muito bem aí, essa pergunta sua. Eu vejo que o pessoal eles não têm um foco, tipo uma direção, uma meta, sabe? Nem essa palavra, um destino. Exatamente. E até na Alice, eu sempre uso essa frase. Gente, se vocês não sabem para onde vocês estão indo, qualquer caminho serve. A galera não para, tipo, vou definir os meus objetivos. E como que eu faço para chegar nesses objetivos? É justamente o que a gente faz, né? Sim, exato. E eles não têm clareza muitas vezes do que eles fazem de verdade, né? E aí o que acontece? Quando você não tem clareza, né, como você bem colocou assim, você acaba se posicionando até mesmo no mercado como mais um, mais do mesmo, né? E aí você
não tem essa clareza, você não tem esse direcionamento, você acaba sabendo que você tem um grande potencial, mas que você atinge um limite e ali te estagna de verdade, né? Total, total. No patrimônio, crescer sem estrutura costuma dar problema. Nas empresas que você atende, o que mais costuma estar desorganizado antes do lucro começar a aparecer? Legal, perfeito. Então acho que tudo complementa, né? Então, se a gente puxar da pergunta anterior, a gente falou que ó, essas pessoas elas não têm clareza e elas não têm decidem no improviso ou elas acabam não tendo uma estratégia, não tem um guia da onde ela quer chegar, né? Qual é o plano para chegar lá? E se elas não têm essa clareza, a principal coisa que geralmente está desalinhado e que faz a empresa travar é muitas vezes a falta de processo, né? Uhum. Então, a pessoa ela não tem clareza de onde ela quer chegar e os processos nada mais é que o caminho que vai te levar a chegar naquele resultado, né? Então, pensa, é a mesma coisa que você assim, eu quero chegar em tal lugar, né? Então você fala assim, eu quero chegar em tal lugar, em tanto tempo, eu tenho esse recurso financeiro, eu tenho esse recurso de capital humano, eu tenho esse recurso tecnológico, e aqui eu vou começar a trazer um plano de ação e o passo a passo que eu vou chegar lá. Quando eu decido no improviso, quando eu não sei onde eu quero chegar e quando eu realmente quando eu não tenho tudo isso, eu não sei qual é o passo a passo para chegar ali. E aí fica sempre aquela desorganização, tudo fica sobrecarregado, não sei onde decidir da melhor forma, e aí as coisas ficam sempre na cabeça do dono, né? E aí vai acumulando um monte de coisa. Então, essa principalmente a falta de processo ali dentro, e se eu não tenho processo, eu não tenho como tomar uma decisão, eu acabo realmente me estagnando, né? Então, quando a gente fala de desorganização, é isso, está todo mundo bagunçado, não tem uma hierarquia de processo, eu não tenho uma visão de da onde eu tô e para onde eu vou, né? Então isso acaba esse acúmulo, né, de pequenos fatores negativos acabam estagnando muitas vezes essas empresas, porque eu sempre bato aqui, por operar numa lógica tradicional, né? Sim. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso ali depois. É, eu vejo a galera muito no. Quando eu dou curso, o pessoal, ai, mas como é que eu vou criar uma reserva financeira? Uma reserva de emergência? Porque eles chegam usando essa palavra emergência, né? Depois eles saem usando reserva financeira, porque emergência traz emergência. Sendo que todo mês tem emergência. Então, todo mês tem um incêndio para pagar. E aí eles falam assim: como é que eu vou, Iago, parar de apagar incêndio, criar um processo, porque o sonho do dono é ser dono, sair do operacional. Como? Como? É justamente a pergunta de R$ 1 milhão. É por isso que tem profissionais como o Iaco, gente, para te ajudar no como. Boa. E é isso que estrava, né? Porque eu sempre falo, as pessoas, por que que você constrói uma empresa, né? E aí que vai. As pessoas constroem uma empresa, né, elas começam a empreender por dois motivos principais. Um é desejo, né, que é aquela Uhum. vontade, que é um sonho, e o outro é necessidade, né? Então eu preciso empreender porque eu preciso gerar renda, eu preciso de alguma coisa. Só que nesse meio do caminho, ninguém te ensinou como gerir um negócio. Não. E você vai levando. Só que você ainda é operacional. Você ainda está ali focado em fazer mais. E eu falo que crescimento, Dani, não é esforço. É você ter um modelo certo. Né? E aí, quando você está ali focado no operacional, tudo está na sua cabeça, você não tem as pessoas alinhadas junto com você, você não tem os processos bem desenhados, e principalmente você não tem uma cultura forte ali que as pessoas, quando você não está, elas mesmo assim implementam com o mesmo vigor e com a mesma intensidade, com a mesma produtividade. Se você não tem isso, claro que você vai estar sempre sobrecarregado, né? E no final, aquilo que você construiu para te dar liberdade, ela virou a sua prisão invisível disfarçada de CNPJ. Então, E o esse é o grande ponto. sim. E o quanto antes a pessoa estruturar o que é a cultura dela e os processos dela,
melhor fica. Porque vai entrando gente e essas pessoas precisam ser treinadas dentro da cultura e dentro dos processos, né? Perfeito. Uma das coisas que a gente faz aqui, Dani, é a gestão 4Ps. Então, para dar um overview, né, de tudo que a gente faz aqui, qual que é Tá. a nossa visão e por que ela é tão diferente? Eu falo que a gestão antiga não lidera o novo, né? Passei muitos anos em alguns hubs de inovação aqui no país, sendo acelerado com algumas startups, e você vê uma diferença muito grande entre a visão tradicional, aquela visão mais burocrática, aquela visão mais centralizadora, aquela visão mais rígida, que realmente estagna a empresa. Você fala, no mundo passado, né, nas décadas passadas, você tinha um mercado onde você tinha tempo para se adaptar. Né? O mercado você mudava, mas você conseguia mudar ele com a roda andando, você conseguia crescer faturamento e ao mesmo tempo ir melhorando a empresa. Hoje a gente está num mundo extremamente exponencial e veloz. Então, hoje, se você não tiver velocidade, adaptabilidade, tá? E uma liderança forte, você vai ficar para trás, né? Então, onde que eu vejo aqui para chegar, né? Então, nós utilizamos várias estratégias de aceleração, inovação, que a gente passou nos hubs de inovação para implementar em negócios tradicionais. Por isso que eu falo, a visão antiga, né, não lidera esse novo mercado. Porque é realmente tirar você dessa posição de funcionário mais caro, mas você conseguir olhar para o seu negócio para saber qual é a melhor decisão para tomar, né? E aí, complementando, uma das coisas que a gente faz aqui chama gestão 4Ps, né? Foi o que a gente desenvolveu, que são os 4 pilares da gestão moderna, que são pessoas, processos, produto e produtividade. Então, você ter as pessoas bem alinhadas dentro do seu time para criar uma cultura que alinhe em você. Então, como é a cultura, como é as soft skills, né, as habilidades comportamentais, as habilidades técnicas, e também o que a gente chama de tech skills, que são as habilidades tecnológicas. Porque não adianta você ter uma pessoa muito boa tecnicamente, muito boa emocionalmente, mas hoje, se ela não souber um mínimo de tecnologia, ela é a mesma coisa que tu ir viajar de carro com um mapa na mão, sendo que você tem o Waze, vários aplicativos, né? Você chega, mas você vai chegar muito mais tarde, muito mais e o mercado, ele não é colaborativo, ele é competitivo. Então, se você demorar, tu já está atrasado. Né? Então, pessoas, processos, produto e produtividade são os 4 pilares da gestão moderna para você ter uma empresa que realmente consiga ter uma estrutura para que você consiga alavancar com mais produtividade e previsibilidade. É isso. Você falou do mapa, e aí eu lembrei que eu ia para Bahia, eu saía de Guarulhos, ia para o sul da Bahia de carro com meu pai, com o guia 4 rodas. Olha lá. Tipo, um dia antes meu pai fazia, eu vou por aqui, por aqui, por aqui. Falei, Cristo, a gente chegava lá. Com a invenção do Waze, do GPS, que é que você é mais novinho, né? Mas tinha um aparelho chamado GPS que a Sei, gente conheço. plugava no carro. E eu falava, mano, nossa, pra mim aquilo era revolução, porque eu falo, não dá pra ser bom em tudo, eu não sou boa de caminho. Eu tenho que fazer várias vezes o mesmo caminho pra. E ainda assim eu vou optar por usar o aplicativo, porque se aquele caminho não estiver bom, ele vai me dar outro, que eu não conheço. E falando em conhecer, muita gente fala assim, ah, mas a minha empresa está desse tamanho, chegou até aqui sem isso. E é o que você falou. Chegou até aqui. Velhos caminhos não abrem novas portas. O que você sabe te trouxe até aqui. Para o próximo nível, tem algo que você não sabe. E às vezes você nem sabe que você não sabe. Isso é muito louco, Exatamente. né? Muita gente confunde faturar mais com enriquecer. No mundo empresarial, qual é a diferença entre uma empresa que cresce de verdade e uma que só está gerando mais dinheiro? Legal. Dani, complementando só a tua abordagem lá anterior, todo crescimento vai até o limite da liderança. Eita, toma esse tapa na cara, galera. Todo crescimento vai até o limite da liderança. Se você chegou até aqui e você está estagnado, quer dizer que existem coisas que você não sabe para te levar para o próximo nível. Sim. Então, é aí que a gente entra. Tá? Tu chegou até aqui com o mapa.
E é só para complementar mesmo, mas olha que legal que você Aham. falou. Ah, eu viajava com meu pai para Bahia e abria ali o mapa. E aí, vamos analisar hoje, para você ver essa diferença da gestão tradicional, que a gente fala, e o que a gente chama de gestão AT, né? Que é a gestão antitradicional. Quando você pega um mapa, você vê que para você chegar no destino, você precisa de mais pessoas, mais processos, mais tempo. Você, você analisou o caminho antes de ir, então você precisou de mais investimento, seja de dinheiro ou de tempo. Você não sabe se as pessoas que estão ali, elas têm realmente esse conhecimento. Você falou, cara, eu não sou muito boa de direcionamento, mas era você que guiava. Então, e perdeu um caminho. Cara, as decisões têm que ser no improviso. Agora, coloca isso na gestão de empresa. É exatamente a mesma coisa. É mais burocrático, mais tempo, maior o custo, menos processo. É, é, é você querer vender um CD na era do Spotify, sabe? É muito diferente. Mas Muito vamos retrô. entrar para... Pode falar, pode falar. Muito retrô. Não, e era bizarro porque o Brasil de 20 anos atrás não tinha a estrutura logística que tem hoje. Então, além de a gente ter o guia quatro rodas lá, que tinha as BRs e tudo mais, uma BR nem sempre chegava na outra. Não tem um caminho, uma linha reta daqui para Bahia. Então, a gente chegava às vezes em uma cidade de Minas, que Minas não acaba nunca. E meu pai parava para perguntar como que ele fazia para chegar na outra estrada. Então, tipo assim, empreender é isso, né? É arrumar o avião caindo. A gente no meio do rolê, tipo, tá, já saímos de casa, não dá para voltar. Quero chegar na Bahia. Cheguei até aqui, tô em Minas. Tenho que perguntar, eu preciso de ajuda. O mapa me trouxe até aqui, mas eu tenho o outro ponto do mapa, não tem zoom igual Exato. hoje tem. Não tem uma voz falando pegue a próxima rotatória 500 metros, né? É bem isso. É você arrumar o avião com ele caindo, né? E a diferença é que a gente te ajuda a arrumar mais rápido. Eu vou te Repete a fazer pergunta para mim, eu Flávio. vou te fazer porque eu também já não lembro a pergunta. Muita gente confunde faturar mais com enriquecer. No mundo empresarial, qual é a diferença entre uma empresa que cresce de verdade e uma que só está gerando mais dinheiro? Legal. Então vamos lá, de novo. Todo crescimento vai até o limite da liderança. Né? Essa frase, vamos colocar aqui como frase forte aqui. O que diferencia uma empresa que cresce e uma empresa que só gira dinheiro? Eu gosto de ser mais prático, assim. Imagina que tu hoje fatura, vamos colocar um número básico, 100 mil reais por mês, tá? Dentro da sua empresa, e aí você tem um lucro de 10%. Então você tem 10 mil reais de lucro. Você fatura bem, sempre tem aquela frase clássica, né? Que é faturamento é ego e caixa lucro é rei. Mas assim, ó, você fatura bem, mas o seu custo é muito alto. Né? Então você está ali. Aí você quer escalar, você foi lá para 200 mil, mas você para 200 mil de faturamento, você teve que aumentar a equipe, aumentar custo, aumentar o espaço. E quando você vê de 200 mil que você fatura, você está gastando 230. Tá, agora a gente analisa. Tá, essa é uma dívida inteligente ou é uma dívida não tão inteligente? Porque quanto Dívida que burra, vai dar pode de falar. retorno lá na frente? Oi? Dívida burra, pode falar. É. Tem dó não. É. Então, porque assim, a gente tem que analisar o quanto que vai dar de retorno. Ah, eu estou investindo 30 mil a mais, mas na verdade daqui 2 meses eu vou ter 200% de faturamento de lucro em cima disso? Ok, uma dívida inteligente. Então, assim, qual que é a diferença? Existem níveis de negócio. A primeira coisa é entender qual que é o teu ticket médio ali e a sua margem de lucro. Então, se você roda crescendo o faturamento, mas o seu custo acompanha de uma forma exponencial, às vezes você só está aumentando seu esforço. E você está sobrecarregando todo aquele processo burocrático que a gente falou lá atrás, você só está aumentando seu esforço para ter a mesma coisa. Agora, e aí que a gente vai entrar num outro jogo de negócio aqui. Se esse faturamento né, está gerando o que a gente chama de patrimônio ou equity, aí é essa dívida inteligente. Por quê? Porque eu estou gerando patrimônio. Como que eu aumento o patrimônio? Quando eu reinvisto dentro da minha empresa,
quando eu abro o meu capital, quando eu consigo mostrar ali que essa empresa ela não só fatura, mas ela realmente ela gera riqueza. A Da empresa foi feita para ROI. gerar da ROI. A empresa foi feita para gerar riqueza. É isso. Então, quando que eu sei que a empresa está crescendo? Quando ela está gerando riqueza, ela está gerando patrimônio e o teu custo, você tem uma margem para poder reinvestir na empresa e poder tirar uma margem para você também, né? Como dono, como empresário. Então, a diferença de empresa que só fatura é a empresa que gira, que foi feita para o mercado, né? Gira um bom dinheiro, mas não se sustenta, né? E uma empresa que cresce é uma empresa que gera patrimônio, que gera riqueza. Sim, total. Só para que muita gente vai assistir essa live, com fé em Deus, e alguns termos Ah, não tem é que... familiar para todo mundo. Então, galera, para quem não sabe, ROI é Return of Investment. Então, é o retorno do investimento. Você pode chamar investimento de dívida inteligente. Então, se você vai gastar um dinheiro, você vai colocar um dinheiro em alguma coisa, e essa coisa vai te trazer retorno, é uma dívida inteligente. E a quantidade desse retorno é essa margem, é esse indicador de performance que a gente chama de ROI. Certo, Perfeito. Iá? Para exemplificar aqui, né? Eu investi 1.000 e voltou 10.000 desse investimento. Putz, eu tenho um ROI de 10. Então, eu tive um retorno sobre o investimento muito grande, muito bom. Então, quanto que você está investindo, mas o quanto que você está retornando. Isso é uma dívida inteligente. E o que eu vejo muito, muito, muito é a galera fazendo investimento sem estudo. Não, vai dar certo. Tipo, ainda joga para Deus. Eu vou fazer isso aqui porque isso vai me trazer isso aqui. A pessoa nem sabe, não tem estudo, é totalmente no achismo. Vou Tem uma frase fazer muito uma forte para isso. reforma. Hã? Tem uma frase muito forte para isso. Vai, prepara o corte. É, como você já me deu a liberdade de falar dívida burra, né? Eu falo que esse é o burro motivado. O que é o burro motivado? Ah, eu quero, eu sei, mas, cara, eu não tenho estudo, eu não sei como eu vou fazer, eu só quero. Cara, você ser o burro motivado, ou você ter essas pessoas, né, a ignorância motivada, ela é o que mais te leva para o caminho errado. Porque todo mundo quer. E aqui a gente trabalha muito com comportamento humano, né, Amina, né, Dani? Amina, Dani, eu vou te chamar de um monte de coisa aqui. Tá bom, fica à vontade. Mas Acontece. aqui a gente trabalha com comportamento humano e neurociência. E nós escrevemos processos e estratégias com base em como a nossa mente funciona. Perfeito. E isso é mais legal. Para você entender, e olha, acho que aqui vai ser um momento bacana aqui, que até dar um spoilerzinho de como a gente faz tudo isso, que pode ajudar muita gente também, né? Então, como que nós escrevemos processos e como que a gente escreve estratégia aqui para as empresas e toda a organização da nossa empresa? Justamente em como a nossa mente funciona. Por que isso? Quando a gente começou a entender que todo mercado ele gira em torno do comportamento das pessoas, então se eu vou vender alguma coisa, eu vou vender para as pessoas. Se eu vou contratar alguém, eu vou contratar pessoas. Se o mercado mudou, quer dizer que o comportamento das pessoas mudou. Então, quando você olha o maior gargalo das empresas, é que ela não entende de pessoas. Você quer vender muito o seu produto, mas você não entende qual é a transformação que a pessoa quer. As pessoas, quando vão fazer treinamento de vendas, treinam sobre o produto. Elas têm que treinar sobre quem é o público-alvo, qual é a dor dele, o desejo dele, como que eles se sentem, onde eles estão. Então, quando você entende das pessoas, você consegue mudar o panorama do teu negócio, né? Antecipar tendências, inovar e acelerar o processo. E como que a gente começou a escrever os processos dentro da empresa? Com base em como o nosso cérebro funciona. Olha que legal. Quando você vai no médico, o médico fala assim, Dani, você tem síndrome de Rauschen. Qual que é a sua próxima pergunta? Que isso? Justamente, cara, o que é isso? Pelo amor de Deus. Né? Ela fala, não, Dani, pode ficar tranquila que síndrome de Rauschen é isso, isso, isso. Vai lá e te dá um receituário. Assim, ó, para você atingir o resultado, a melhor, você precisa fazer isso. Qual que é o seu próximo passo? E comprar o remédio que mandou comprar. E Pra eu tomar o remédio. tratar pra ficar boa. E tomar o remédio, certo? É.
Perfeito. Então você vai agir, você vai. No caso, eu tenho TDAH. A chance de eu demorar para comprar e tomar. Mas se for Mas muito você vai grave, eu acho que executar, certo? vou. Uma hora Legal. eu Por vou. quê? O que você está esperando? Ter o diagnóstico, né? É um diagnóstico. Você tem o resultado, Ah, tá. certo? Certo. Então, olha que legal. Você acabou de descrever exatamente como o nosso cérebro, como o nosso comportamento funciona. Primeiro, eu desperto, falei, Dani, você tem síndrome de House. Você fala, meu Deus do céu. Sim. Né? Primeiro, eu tenho que despertar. Às vezes a pessoa nem sabe que tem um problema. Às vezes a pessoa nem sabe que existe uma oportunidade. Então, a primeira coisa do nosso cérebro é gerar um gatilho, é o despertar. Depois você foi para a pergunta clássica: o que é isso? Porque depois que eu entendi que existe um problema ou que existe uma oportunidade, eu quero conhecer mais sobre isso. Né? Pô, o que é isso? Deixa eu entender. E depois que você começa a conhecer mais sobre isso, você tem conhecimento, know-how para tomar uma decisão. Que você falou assim, eu vou comprar o remédio. Então, você tomou uma decisão. Porque você pode muito bem falar assim, tá, eu vou ver outra opinião. Mas você teve um conhecimento prévio. Primeiro, você despertou, gerou conhecimento, tomou uma decisão. Para você implementar, e depois que você implementa, você analisa o resultado, certo? Sim. É exatamente assim como o nosso cérebro funciona e como nós nos comportamos. E aí nós falamos, tá, se todo negócio é feito por e para pessoas, e todo resultado final ele é antecedido por um comportamento, e se eu escrever os processos com base em como a nossa mente funciona? Eu Nossa, desperto. top. Você tá mudo? Não. Tem alguém te ligando? Deixa eu ver. Ah, Me voltou. ouviu? Agora Ah, sim. apareceu alguma notificação aqui. Então, voltando, como que nós escrevemos um processo? Com base em como o nosso cérebro funciona. Por quê? Porque se eu sei o processo que o cérebro do meu colaborador, o cérebro do meu cliente, ele passa por essas etapas, é só eu escrever exatamente cada etapa, porque eu sei que ele vai ter um raciocínio lógico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, primeiro, despertar. Então, ó, onde eu quero chegar? Qual que é o meu objetivo? Qual que é a Sim. missão aqui? Primeiro, eu desperto o meu colaborador. Vamos colocar de time aqui. Depois, educação, né? Conhecimento. O que essas pessoas precisam saber? O que essas pessoas precisam ter de acesso? Porque logo depois que eu despertei e eu conheci, eu vou ir para tomada de decisão. Então agora eu tenho parâmetro, conhecimento para tomar uma decisão. Porque depois que eu tomei essa decisão, eu vou planejar e eu vou executar para eu chegar no resultado desse meu comportamento para poder analisar esse resultado. E o mais legal é que isso é cíclico, porque depois do meu resultado, esses números, esse resultado, vai me despertar para eu entender se eu estou fazendo certo, para eu, de novo, buscar conhecimento para ver o que eu estou errando, para decidir, para agir, para ter o resultado, para me Então a gente entendeu que se nós escrevêssemos processos, as estratégias, facilitando a tomada de decisão, como o cérebro funciona, eu consegui acelerar meu resultado. E aí a gente acaba voltando para processo, né? Processo, Porque exatamente. eu não sei se você já viu, tem alguns perfis que fazem gracinha com o dia a dia das empresas. E aí tem lá um analista pleno ensinando o estagiário alguma coisa. E aí o estagiário da nova geração, por quê? Por quê? Por quê? Despertar, lá em cima. E aí o cara, tipo assim, meu, não sei. Só sei que é assim. E aí era, tipo assim, um relatório que tinha que mandar para uma outra área. E aí foi perguntar para essa outra área o que que eles faziam, buscando melhorar, né, aquela entrega, o que que eles faziam com aquilo. E aí a outra área falou assim: a gente não faz nada, não sei nem por que que vocês mandam. Ou seja, tava gastando um tempo que podia ser utilizado em Produtivo. qualquer outra coisa para fazer um relatório para outra área e essa outra área nem estava usando mais. Perfeito. Só por conta do tipo, ah, só sei que é assim. Ah, sempre foi feito assim. Ou tipo, ai, tem muita coisa de que é passada de geração por geração sem um porquê.
E aí, quando você vai ver o porquê, na verdade era uma limitação da época Sim, que hoje não existe mais e não tem por que continuar fazendo da mesma forma. E é justamente isso, tipo assim, gente, o ganho de tempo, de energia, eu falo que tempo ele é mais valioso do que o dinheiro. O dinheiro você trabalha e você recupera, o tempo não. Você não perdeu, já era. exatamente. E aí, quando você olha dele, você vê que é exatamente isso que você falou. A visão tradicional, ela, ela não explica o porquê, ela não gera conhecimento, ela só quer que faça. E aí, imagina no teu cérebro, se eu chego assim e falo assim, Dani, vai lá, pega uma injeção e aplica no teu braço. Por quê? Não, não, só faz. Só faz porque é assim, é o processo. É incongruente, você está entendendo? E é Aham. isso que os líderes fazem. Eles falam assim, ó, faz isso. E eu, na minha cabeça, tá, por quê? Como? Que ferramenta? Onde, né? Que lugar do Onde? braço? E aí você quebrou o ciclo. Então, se você gera fricção, se você gera fricção em como a pessoa pensa, o problema começa já no início da fala. E aí que você fala, se você começar a tomar decisões, gerar comunicação, falar com o processo, com base em como a sua mente funciona, você não traz limitação na sua comunicação, você não traz limitação na sua estratégia. Né? Por exemplo, ó, vamos ser práticos, vamos fazer uma imersão prática aqui agora. Dani, pensa num departamento de uma empresa que você vê que tem mais dificuldade. Assim. Vamos fazer ao vivo uma gestão de processo. Tá. Eu acho que. Meu, são tantos. Fala um. Financeiro. Financeiro. Legal. Qual que é a dor do financeiro? Faturar para pagar a conta. Faturar para pagar conta. Faturar o Legal. suficiente para pagar a conta. Vamos escrever um processo, uma estratégia aqui agora, então. Tá. Beleza? Vamos lá. Beleza. Qual que é o primeiro passo do nosso cérebro? Lembra? O que que é isso? É o porquê? Não, é o despertar. Então vamos lá. Verdade. A primeira coisa que eu tenho que falar assim, ó, tá, o meu caixa tá ruim, eu tô com baixa defasagem de caixa, eu tô instável. Beleza. O que eu preciso fazer? Desperta. Tal. Onde eu quero chegar? Ah, eu quero aumentar o meu lucro em X%. Opa, eu já tenho um despertar. Tá, legal. Vamos pro. Tá, agora que eu sei o caminho que eu quero ir, onde eu quero chegar, despertar, eu vou. O que eu preciso saber, o que eu não sei que vai me ajudar a aumentar o meu lucro em 10%? Ou o que eu preciso fazer para aumentar isso? Então, lá, beleza. O meu time tem conhecimento para aumentar o meu lucro em 10%? Provavelmente não. Eu estou treinando o meu time para que ele conheça certo esse processo, o que está acontecendo na empresa, para que ele realmente tenha as habilidades para fazer isso. Então, tudo isso é conhecimento. Eu estou dando feedback disso? Eu estou gerando acesso às ferramentas certas? Provavelmente Beleza. não. Isso é, exatamente, e isso é conhecimento. Tá, então agora que você sabe que você tem que aumentar o seu lucro em 10% e que você precisa gerar conhecimento ou informação para saber como chegar nisso, você vai para a terceira etapa, que é ação. E aqui a ação são os processos. Então, o que é esse processo? Tá, o que eu vou fazer para aumentar o meu lucro em 10%? Qual é o passo a passo? Quais são as ações? E aqui eu vou com as ações. Então eu vou determinando as ações. Então eu já despertei que meu objetivo é esse. Depois, conhecimento. Eu tenho que gerar isso aqui, gerar esse tipo de conhecimento para fazer essas ações. E o último passo é resultado. E quais são os indicadores e resultados que eu vou medir para saber se eu estou chegando nesse objetivo. Sim. Acabei de escrever uma estratégia.
meu objetivo, o que eu preciso saber que eu não estou fazendo e o que eu preciso treinar minha equipe, quais são as ações que eu preciso realizar para chegar nesse objetivo e quais são os indicadores-chave que eu vou medir. Tá bom, simples. Simples. Assim. Agora, galera, vai. Entendeu? Papel e caneta na mão, escreve ali, despertar conhecimento, ação e resultado. O que você precisa realmente despertar de objetivo na sua pessoa? Qual é a visão que você quer chegar? Conhecimento, o que você precisa saber ou o que você não sabe para chegar nesse resultado? Ação, quais são as ações, detalhe por detalhe, que você precisa fazer e resultado. Como que você vai medir se aquilo está dando certo ou está dando errado? Eu acho que isso da métrica é perfeito. Porque muitas vezes a galera fala assim, ai, mas não mudou nada. Se você não tem uma foto do antes e comparar com uma foto do depois, a pessoa, tipo assim, o processo ficou tão automático, ficou tão natural, é dolorido às vezes, tal, mas ficou tão fluido que a pessoa nem lembra. Tipo assim, se fui pobre, não lembro, sabe? Tipo, esqueceu. Falei, não, bem, era assim e agora é assado. A Sim. métrica. O que você usa para avaliar? Eu gosto de pegar o saldo bancário. Quando você me conheceu, quanto você tinha no banco? E agora, quanto que você tem no banco? Ah, então tá. Boa. Exato. E o que é mais legal, Dani, é assim, a visão que a gente fala, né, tradicional, ela olha para esses dados quantitativos, né, que é os números. Sim. Só que é aí que a gente entra diferente também. Ai, meu Deus. Por quê? Ah, Vamos lá. Se todo resultado ele é antecedido por um comportamento, ou seja, uhum, para eu chegar no resultado eu tenho que realizar algum comportamento para isso, certo? uhum. Por que não mensurar KPIs comportamentais? Como que você faz isso? Indicadores comportamentais. Qual é o período do dia que ela é mais eficiente? Aí depende. Então, exatamente. Porque você tem pessoas diferentes. Aí você entra no DISC. E aí você começa a mensurar KPIs comportamentais. Então você sabe assim, qual é o comportamento dessas pessoas? Como que eu vou mensurar o comportamento dessas pessoas? Ou seja, quão eficiente e veloz ela está sendo para entregar esses resultados? Como está sendo o índice de ineficiência dela? Né? Quão proativa ela é? Você sabe que eu trabalhei numa multinacional e lá tinha um teste, que era meu Deus do céu, não sei o que lá, chemistry, não sei se você já ouviu falar, que é o Não. driver, o guardian, é muito similar ao DISC. E eu lembro que eu fiquei tipo quase 50-50 no guardian e no driver. Nossa, eu fiquei desesperada, porque todo mundo tinha um máximo, assim, Uma sabe? diferença muito grande. É, tipo assim, eu sou integrator, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que. E eu era dois. Falei, meu Deus, eu sou um ET. Aí eles, não, calma, que tem um gerente que ele é os quatro. Ele era 25 cada um. Caramba. Então, é isso. É que hoje a gente já tá num desenvolvimento, a gente busca, né, o desenvolvimento humano. Ser melhor do que ontem, entender como funciona isso ou aquilo dentro e fora, né? Mas não é uma realidade de todo mundo. Então, muitas empresas não conseguem, às vezes, se comunicar justamente porque não sabe como que aquela pessoa entende. Perfeito. Exato. Tem pessoas que elas são visuais, tem pessoas que elas são auditivas, tem pessoas que elas são, acho que, sinestésicas. E, cara, o mapa mental da pessoa sinestésica, ela chora, né? Eu sou muito visual, então eu gosto de ver aqui ó, atrás de mim, eu sou sempre muito visual. Mas são perfis diferentes, são perfis comportamentais diferentes. Né? A forma como você fala afeta muito, né? Então, para falar a mesma coisa, assim, ó,
vamos colocar um exemplo básico aqui, é assim, é, vamos, cara, vamos, Dani, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso aqui para ver se a gente não consegue junto chegar nessa meta. E aí nós conseguimos ao melhorar os processos aqui da empresa, eu te ajudo a fazer isso. Cara, eu estou sendo totalmente acolhedor, porque muitas vezes eu sei seu perfil. Esse, vamos junto, deixa eu fazer contigo. Só que na verdade você só está delegando. Só que se você falar isso para mim, eu vou falar assim, não, né? Agora, se eu chego, assim, agora, olha, eu vou falar a mesma coisa. Eu vou falar assim, ô Iaco, cara, será que você dá conta de fazer isso aqui, ó, para mim? Eu falei, Desafio. amigo, Tá calma aí. tirando? Então, existem perfis, né, que a gente chama. E a forma que você se comunica para gerar no mesmo resultado, ela é diferente. É claro que quando você tem um time muito grande, fica mais difícil, mais complexo. Por isso que você começa a criar braços de liderança. O Jeff Bezos lá da Amazon sempre fala, né? Uma equipe boa é uma equipe que divide 2 pizzas, ou seja, de até 8 pessoas. E aí você consegue ter realmente uma comunicação, um entendimento. Então, aí que a gente entra em tudo, né? Estratégia, é a experiência do cliente, é a jornada do usuário, é a jornada do colaborador, é o mapeamento do mapa de decisões do líder, o que ele dá para ele delegar, o que não dá para ele delegar. Então, quando nós entramos na empresa, a gente não vem para melhorar um departamento, né? A gente vem para mudar a lógica como esses empresários olham para o negócio deles, né? Como se fosse uma reprogramação estratégica mesmo, né? Então, Sim. é mostrar muita coisa diferente. Sim. E eu acho que isso fica mais claro quando a gente compara as gerações. As gerações mudam, tipo. Muito. Então, a forma de consumir na internet. Eu acho muito engraçado. Que, por exemplo, tem coisa que eu não faço no celular. Eu preciso do computador. Estou me adaptando ao tablet. Mas eu prefiro 1000 vezes fazer no computador. Tem coisa que eu vou anotar. Tem gente que tá no caderno. O que é isso? Tá tudo no celular. Eu falo, gente. E é isso. É entender como que o seu cliente ele compra. É entender como que o seu colaborador ele performa melhor. Exatamente. E o IAP sabe fazer isso. Né? Bora Olha aí. lá? Próxima pergunta? Tem mais uma Nossa, aí? Já tô tem animado. mais. O pessoal tá até as 8 da noite, tá tranquilo aí? Não, doido. Acho que o Instagram nem deixa esse. Ai, meu Deus. Mas se deixar, sabe o que eu falo, né? Eu falo mais que a nega do leite. Romper o status quo custa caro no curto prazo, tempo, dinheiro e energia. Como você ajuda líderes a tomar decisões estratégicas quando o medo de errar financeiramente paralisa? Legal. Boa. Esse é o nosso propósito aqui, né? O Uhum. propósito é romper o status quo dos negócios tradicionais, né? Então, Eu é te tô sentindo mostrar... falta daquela palavra, inclusive. Oi? Eu tô sentindo falta da palavra que eu gosto. A palavra que você gosta? Ela vem agora. Ah, muito obrigada. Então, realmente, o nosso propósito é romper o status quo dos negócios tradicionais para mostrar uma disrupção de mercado. É mostrar realmente como você olha para o teu negócio de uma forma mais disruptiva, né? E só um segundo, aqui, e você, opa, tocou aqui o celular. E você olhar para o teu negócio de uma forma mais disruptiva mesmo. É você disruptar o mercado. E foi aí que nós criamos a Mind, né? A Mind vem de mente, né? Mas é o movimento inteligente para negócios disruptivos. Então, como que você toma uma decisão, né? Quando existe um certo risco? Essa é a pergunta, né? Toda decisão ela é um risco, né? E o que mais trava as pessoas é a falta de decisão. Ou, na verdade, é a decisão errada. Por quê? Porque se você decidiu não agir, se você não está agindo, você decidiu não agir. Então, tudo na sua vida é decisão. Sim. E olha que legal, Dani. Lembra do nosso ciclo lá? De como o cérebro funciona? Então, vamos lá. Despertar, conhecimento, decisão, ação, resultado. Né? Tá comigo aqui. Tô. Despertar, conhecimento, decisão, ação, resultado. Se eu não decido, eu não ajo.
eu não tenho resultado. Até tem, mas é um resultado ruim, né? No caso. Tipo, Mas você decidiu errado. é. Vamos lá de frase? Eu gosto de frase. Uma frase forte que a gente tem aqui é: toda falta de resultado é reflexo de planejamento, execução ou tomada de decisão. Ou você planejou errado, ou você executou errado, ou você decidiu errado. E aqui que a maioria trava. Porque muitos, né, travam na decisão. E aí o que antecede a decisão? Conhecimento. Então, às vezes, eles tomam a decisão errada porque eles não têm conhecimento. E o que antecede o conhecimento? É despertar. Então, eles não sabem para onde ele quer ir, não têm conhecimento do que eles querem e tomam a decisão errada. Então, vamos lá. Para cravar aqui, se todo resultado é reflexo de um comportamento, e aí que a gente entra. Se o seu cliente não está convertendo, quer dizer que ele não decidiu comprar você. Então, ele travou na decisão. O que eu preciso melhorar no meu negócio? O pilar anterior. Ele não sabe o que você faz. Você não está gerando conhecimento da dor que ele vai. Eu não estou atraindo clientes. Opa, então ele nem chegou para tomar uma decisão. Ele não está gerando interesse. Ele está lá em cima da cadeia. Então você não está despertando. E aí você quer melhorar a sua venda, a decisão do seu cliente, sendo que não tem nem cliente chegando. Você está apertando o parafuso errado na hora errada. Então, tomar a decisão é um risco. E quando a gente olha para o financeiro, ele é risco. Só que é um risco quando você não tem conhecimento e você não sabe o objetivo que você quer chegar. Então, quando você tem um mapa de como a sua empresa está, quando você tem um diagnóstico de como a sua empresa está, quando você começa a desenhar os processos, quando você começa a ver que existe uma previsibilidade, que você tem um plano de ação, que a gente começou a entender mais a empresa, que a gente começou a entender onde você quer chegar, a tomada de decisão ela fica mais fácil. Não é que não vai ser um risco, mas é um risco controlado, né? Que é o que tu faz. Tu desperta as pessoas para enriquecerem de uma forma previsível e controlada. Segura. É isso que tu faz. Porque tu gera despertar e tu gera conhecimento, coisa que ela não tem. Porque tomada de decisão ela faz toda hora, só que ela decide errado. E aí eu faço até um gancho para minha imersão, que é justamente para a pessoa se aposentar sem depender do INSS. Pelo amor de Deus. Link na bio. Link tá na bio? Link tá na bio. Link na bio. Agora vem cá. Para quem não sabe o que é disruptivo, que é uma palavra bonita, eu faço, caraca, o que é isso? Legal. Agora você entrou num negócio muito bacana aqui. Eu falo que existem 3 tipos de empresas, tá, Dani? Existe a empresa tradicional, existe a empresa inovadora e existe a empresa disruptiva, né? O que é uma empresa tradicional? Vamos nos basear que tudo gira em torno de comportamento, tá? Uma empresa tradicional é uma empresa que ela mantém um comportamento existente. Ou seja, as pessoas fazem mais do mesmo. Tá? Não tem, mais do mesmo. Tá todo mundo já acostumado com isso. No Uma automático, empresa tradicional, ela é uma empresa que ela mantém um comportamento já existente. O segundo tipo de empresa é uma empresa inovadora. O que é inovação? É você melhorar um comportamento existente. Então, eu sempre fiz assim, só que agora eu faço de uma forma mais rápida, eu faço de uma forma mais ágil, eu faço isso. Isso é você ter uma empresa inovadora. Ou seja, você melhorar algo que antes era burocrático. E uma empresa disruptiva, indo nessa mesma linha, a empresa disruptiva ela não melhora. Ela simplesmente muda a lógica. Ela transforma um comportamento. Vamos colocar, por exemplo, na Netflix. Né? A Netflix ela é uma empresa disruptiva. Antes você tinha que sair de casa, escolher um filme, então você tinha um comportamento para chegar no seu resultado. Hoje você faz isso da sua própria casa. Então você mudou um comportamento para chegar no mesmo resultado. Aí lançou a Disney Plus, certo? A Disney Plus, talvez ela já não foi mais disruptiva.
porque quem foi disruptivo foi a Netflix. Sim. Então, aí já existe um comportamento. Mas a Disney Plus, ela gerou algo, por exemplo, só para crianças. Então, ela foi inovadora. Ela melhorou o comportamento das crianças, mas que já se comportavam de uma certa forma. Então, disruptivo é você realmente transformar um comportamento. É você sair da lógica tradicional. É você mudar completamente. Né? Então, acho que se a gente colocar tradicional, eu mantenho um comportamento existente. Inovador, eu melhoro um comportamento. E disruptivo, eu transformo um comportamento. Sabe que eu tô feliz? Minha empresa é disruptiva. Perfeito, exatamente. Porque quando eu olho assim pro mercado, a galera que fala de finanças não junta tudo. Eu meio que fiz um bloco que uma coisa depende da outra. Porque não tem como, vai, você pensar em proteção de vida, de patrimônio, sem proteger a pessoa, sem ter um seguro de vida. Só que quem está falando de reserva financeira, de aposentadoria privada, seja lá a forma que for, não está falando de seguro de vida. Não está olhando para outros gastos, não está fazendo alavancagem financeira através de consórcio. Enfim. Então eu juntei tudo para a pessoa conseguir ter começo, meio e fim de forma segura, sabe? E estratégica. Gostei. Inclusive, galera, para eu saber quem chegou até aqui no vídeo, comenta hashtag disruptivo Boa. antes de eu fazer a última pergunta. Ah, Maravilha, vamos lá. Hashtag disruptivo, gostei. é. Tem pergunta, Gabi? Se tiver, manda aí. Eu vi que a Gabi mandou umas palminhas. Ah, legal, vamos lá. Quando você diz que depois do seu trabalho a empresa fica pronta para investir, o que muda na lógica financeira dela? O que passa a ser possível que antes não era? Legal. Tá. Nosso propósito aqui, Dani, é acelerar o potencial de escala e de lucro das empresas. Aham. Quando você sai de um cenário onde você não tem direcionamento, você não tem processo, você toma decisão de improviso, você está sobrecarregado, você vê todo o seu lucro, o seu dinheiro sendo diluído, você não tem consciência do que fazer com isso. Por quê? Porque você não tem direção. Né? Quando você começa a organizar tudo isso, quando você começa a criar uma estrutura estratégica, quando você começa a implementar rituais de liderança, e a empresa começa a rodar de forma saudável, previsível e autônoma, você começa a ter mais visão desses dados. E quando você começa a ter mais visão desses dados, você começa a decidir com mais assertividade. Então, depois que nós realmente entramos nos negócios, você começa a ter uma visão de gestão empresarial muito maior para que você possa fazer investimentos que dê ROI, que dê retorno, né? Então, que você possa não só aplicar para ter um custo, né? Eu sempre coloco aqui, cara, para tudo que eu vou fazer, eu sempre falo assim, cara, isso que eu vou fazer, ele é custo, ele é gasto, né? Ou ele é investimento? De tempo, de dinheiro, de pessoas. Cara, eu estou gastando o meu tempo ou eu estou investindo meu tempo? Eu estou gastando dinheiro ou eu estou investindo dinheiro? Eu estou gastando relacionamento ou eu estou investindo em relacionamento? Cara, isso é muito legal. Isso muda como você toma a decisão. Cara, vale a pena ficar aqui? Estou gastando ou estou investindo? Estou investindo porque vai me dar um retorno. Vale a pena. Né? Então, quando você tem mais clareza, estrutura e principalmente um plano que te dá mais previsibilidade da onde você está, para a transformação que você quer chegar, você consegue ter um investimento mais assertivo, principalmente financeiro. Né? Sim. Só que eu acho que só faltou um ajuste. Claro. Porque o seu trabalho ele gera ROI. Então, não só você deixa a empresa preparada depois, como durante. Sim, Porque exato. a sua forma de trabalho vai trazer uma outra realidade para a empresa. Ela vai começar a performar de uma forma que ela não performava antes. E quem quiser entrar em contato com você
para aprender isso, acha você como? Cara, no meu Instagram, na Jaco Munhoz, né? Não tem como Soletra aí, errar o né? meu nome. Soletra É aí. um nome disruptivo, né? Vamos dizer assim. Então, no meu Instagram, ali você consegue no link da bio ali poder me chamar ali para participar ali, às vezes, de uns workshops que a gente faz, de uns encontros que nós fazemos também, né? Também tem no direct, você pode falar direto comigo, tem a minha equipe também. Então, se você realmente é esse empresário que sabe que tem potencial, mas parece que está sempre limitado, está sempre sobrecarregado, que está sempre ali realmente vivendo no limite, sem saber como romper isso, cara, a gente pode te ajudar de uma maneira muito bacana. E deixa o convite, Dani, a gente faz um diagnóstico até, né, uma análise que chama DNA-T, né, que é o DNA empresarial antitradicional, que a gente analisa os pilares das empresas mesmo para saber onde ela está operando com a lógica tradicional e por que o crescimento dela está travado. Então, se alguém realmente ali tiver esse interesse de conhecer, de entender qual é o limite que está travando o teu crescimento, a gente fica super contente aí em poder proporcionar algumas vagas aí para as pessoas que vierem do seu canal. Boa! Comenta, gente. Assim, Iaco, eu vi sua live no canal da Mina do Ouro, entendeu? Hashtag disruptivo, senão não ganha. Exato. Boa. Curtam, comentem, compartilhem. Muito obrigada, Iaco, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de falar comigo hoje. Imagina, Espero eu que vê-lo agradeço. em breve. Não, com certeza, vamos combinar assim. E mais uma vez, né, foi um investimento de tempo, isso que é mais bacana. Dani, obrigado pelo convite, pelo bate-papo, pela conexão e ficamos abertos aqui para que a gente possa trocar, contribuir e o seu público também a gente pode estar aderindo. E, ó, quando que é a tua imersão? Dia 28 de março. 28 de março, que horas a que horas? Das 9 da manhã às 8 da noite. Das 9 da manhã às 8 da noite para você entender o plano que vai mudar a tua vida financeira. Ó, Boa. Arrasou. garoto. Obrigada. Obrigado, Dani. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.